E aí, beleza? Então, galera, hoje vou fazer um vídeo explicando melhor o que você pode fazer no projeto. No vídeo de hoje vou lhes ensinar como ser um bom zoólogo, que é aquele que cria os animais do projeto Dixon 3. Esse vídeo serve para tanto quem está participando fora do Discord quanto para quem está dentro do Discord. Além disso, link na descrição do nosso Discord. Mas bem, vamos voltar ao vídeo. Um zoólogo. O zoólogo é aquele que cria o animal, a criatura do projeto. Mas como posso criar uma criatura para este projeto? Antes vou explicar algumas coisas com relação a alienígenas. Quando a gente fala de alienígena, de criatura alienígena, qual a coisa que vocês pensam? A primeira coisa que eu penso são neste bicho aqui e neste bicho aqui. No caso, este é o alienígena cabeçudo, aquele que os filmes de ficção científica retratam como uma raça inteligente. E esse aqui, que é o Xenomorph, que é aquele alienígena mais selvagem, mais sanguinário. Ambos são espécies que podem sim existir no nosso cosmos, mas não vamos usar elas por enquanto. Para a criação de uma criatura para este projeto, vamos usar duas coisas, as noções biológicas e a ficha. Vamos primeiro para as noções biológicas. Bem, para a gente criar uma criatura, não só para o projeto, mas também para outros projetos, se você é um desenhista que gosta deste tipo de coisa, de criar coisas, eu vou lhes dar algumas dicas. As noções biológicas. Primeiramente, a coisa mais importante de todas é ter imaginação. Você vai ter que imaginar como vai ser a criatura, qual a aparência física dela. É com a imaginação que você terá a noção de como será esta sua criatura. Então, tipo, você pode imaginar uma criatura voadora, você pode imaginar como ela é, como é a aparência dela, o que é que ela pode fazer. Você vai precisar da imaginação para praticamente tudo que você fazer. Segunda coisa é saber desenhar. Olha, não existe desenho ruim, existe estilo de desenho. Então, tipo, eu gosto de desenhar num estilo meio detalhado, um pouco realista. Vai ter gente que gosta de desenhar de um jeito mais cartunesco, vai ter gente que sabe desenhar num estilo meio simples, meio ruim, como as pessoas chamam. Isso aí não é ruim, você sabe desenhar. Se você tem um papel, o lápis e uma borracha, você pode desenhar qualquer coisa. Características conhecidas. Nós sabemos o que são membros, o que é uma carapaça, o que são asas. Nós sabemos porque vivemos num mundo repleto de criaturas com estas características. Animais como cervos, como tartarugas, como gafanhotos, como peixes. Cada um tem uma característica que você conhece. Tipo, nadadeira, você pensa a primeira coisa, peixe. Então, se você quiser fazer uma criatura aquática, você vai ter que pensar como se ela fosse uma espécie de peixe. Não um peixe extremamente semelhante ao que temos na Terra, mas algo com as características de um peixe, as características que você conhece, que dá para identificar que é um peixe, que é uma criatura aquática, que é uma criatura voadora. Como asas, como barbatanas, como brânquias, como membros para criaturas terrestres, essas coisas. Próximo, noção biológica, uma noção de biologia. Claro que você não precisa ser um biólogo formado em biologia para fazer uma criatura. Você só precisa ter uma noção básica de biologia. Uma noção de que as criaturas precisam de dois olhos, um olho, sei lá, vários olhos, sei lá, depende da criatura que você está criando. Ela precisa de membros ou não, se ela for uma criatura rastejante como uma serpente, alguma coisa assim. Tem boca e outras coisas. Isso pode se aplicar um pouco nas características, mas uma coisa que difere isso disso é que aqui você não pode viajar muito na maionese. Como assim? Ah, eu quero fazer uma criatura que viaja no tempo e no espaço. Não, isso é impossível nos termos da biologia conhecida. A gente ainda não chegou nesse nível de criatura que consegue viajar no tempo. Então, tipo, não é para viajar muito na maionese. Tenta fazer algo mais simples, mais biologicamente correto.
Cultura pop. Você pode se inspirar em criaturas que você tinha visto na cultura pop. Exemplo, aquelas criaturas que eu lhe mostrei, aqueles alienígenas, o Xenomorph. Você pode também se inspirar em alguma criatura de um filme, como Avatar. Eu recomendo Avatar. Em um livro, como Expedição de Wayne Barlow, também recomendo. E de uma série como a nova série da Netflix, Alien Worlds. Também recomendo fortemente. É uma série muito massa de alienígenas. Então se espelha um pouco nas coisas da cultura pop. Adendo. Se espelhar, se inspirar, não é a mesma coisa que copiar. Se a gente souber que você está copiando a imagem de uma outra pessoa, se você está fazendo a mesma coisa que outra pessoa fez, vai ter uma certa punição para você. Então não copie a imagem, a arte de outras pessoas. Faça você sua própria arte original. E também, por último, as regras do projeto. Sim, o projeto tem regras a serem seguidas para a criação de uma criatura. Um exemplo, todas as criaturas têm normalmente um porte médio e um porte grande. Claro, você não vai fazer uma criatura extremamente grande como um Godzilla. Isso é quase impossível dependendo de cada universo. Outra coisa, as criaturas do projeto tem normalmente de 3 a 4 pares de membros. Mas tipo, você pode fugir um pouco dessa regra. Você pode fazer uma criatura de 2 membros ou de 4 membros, como os animais que a gente conhece. Você pode fugir. Tem essas regras que você pode fugir, tem regras que você também não pode fugir. Outra regra que está no projeto. Os machos da maioria das espécies do planeta Dixon 3 tem uma característica que é a seguinte: um apêndice que se estende de entre o pescoço e a coluna. Bem, você já desenhou uma criatura. E agora? Vamos para a ficha. A ficha são as coisas, as características que a criatura tem que são informativas, as características informativas. Um exemplo. Algumas delas são o nome da sua criatura, você pode nomear ela como uma criatura mesmo, ou você pode dar até mesmo um nome científico. Tamanho, o tamanho da criatura, você vai indicar o tamanho da criatura, aqui o peso, o habitat dela, se ela é terrestre e em que região, em que continente ela habita, se é na água, se é no ar. Alimentação, se é carnívora, herbívora, onívora. E a descrição não é nada parecido com isso, é como se fosse um texto, você explicando a criatura, sobre a criatura em si. Como ela age, se ela tem hábitos noturnos, se ela se reproduz de forma sexual ou assexuada. Agora vamos criar uma criatura, usando todas essas noções. Primeiramente, imaginação. Estou imaginando a criatura, vou criar uma criatura aquática. Agora eu vou desenhar. A criatura que eu resolvi desenhar é uma espécie de peixe alienígena abissal. Ele tem 2 pares de olhos, 3 pares de membros, no caso as nadadeiras dele, e no desenho eu quis representar ele como um macho, tanto que ele tem uma espécie de apêndice entre onde seria a cabeça e a coluna. Um outro adendo, não se prenda apenas uma estética de criatura. Lembre-se, no nosso mundo todos os animais, todas as plantas, tudo é bizarramente diversificado. Agora vamos para a ficha da criatura. O nome do ser, da nossa criatura, qual vai ser? Qual pode ser? Licápta, sei lá. Bem, o tamanho vai ser 2 metros de comprimento, claro. O peso dessa criatura, 3,50 quilos. O habitat vai ser a água. Daí você pode especificar no espaço aqui o oceano que ela vive. Porque tem 2 oceanos nesse planeta. Vou explicar em um vídeo futuro. Um vídeo sobre geografia. Alimentação. Carnívora. Essa alimentação carnívora. E na descrição você vai escrever um texto sobre a criatura. Sobre como ela vive, qual a reprodução dela, quanto tempo ela pode sobreviver, entre outras coisas. Bem, este foi um vídeo sobre como se cria uma criatura, como se faz uma criatura para o projeto Dixon 3. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Link no Discord aqui na descrição. E tchau!